E quando a gente fala de tendências, inovações, tecnologias, a gente tem muitos termos, né? A gente fala de realidade virtual e aumentada, a gente tem hologramas por aqui. E outras coisas que surgem também é como que a gente pode trazer mais inovação, mais tecnologia para os nossos espaços físicos, para as nossas cidades. E uma pessoa que domina muito desse assunto vai falar sobre Smart Cities para a gente hoje, as famosas cidades inteligentes. A gente tornar o nosso espaço mais sustentável, mais produtivo, como o senhor Teodomiro falou, melhorando a qualidade de vida, utilizando também a tecnologia. Então, para poder falar sobre a cidade startup diretamente da Itália, eu convido ao palco o Smart City Expert, sócio da Spin Soluções Inteligentes, Renato de Castro. Uma salva de palmas, por favor. Agora sim funcionou. Olá, pessoal, eu sou Renato de Castro, estou falando com vocês hoje diretamente da Itália e nada melhor para começar o nosso seminário de mega tendências do que com uma mega tendência, eu em holograma. Se não fosse a nova tecnologia, provavelmente hoje eu não poderia estar aqui com vocês. Há 5 dias atrás eu estava com o pessoal do Secov, Minas Gerais, em Dubai. De lá eu voei para casa, fiquei um dia na Itália, depois fui para Barcelona, 2 dias em Barcelona. Antes de ontem eu estava em Helsinki, dando uma palestra na Finlândia, e hoje eu voltei para casa e daqui a pouquinho, amanhã de manhã, estou indo para a China, já para uma outra missão. Então, seria muito difícil. E é mais ou menos isso que eu quero discutir com vocês hoje, como é que as novas tecnologias chegam criando, induzindo as novas megas tendências. E nada melhor para a gente discutir esse tema no nosso universo de construção civil do que falar de cidades mais inteligentes. Uma vez me disseram que uma palestra, para ser boa, ela tem que começar com fatos negativos. Tem que começar com problemas. Tem um livro que eu adoro, que foi lançado agora no Brasil, chamado Factfulness, baseado em fatos. O autor começa esse livro fazendo uma pergunta. O que vocês acham que aconteceu com a pobreza absoluta na Terra nos últimos 20 anos? Ela dobrou de tamanho? Ela continuou a mesma? Ou a gente conseguiu reduzir a pobreza pela metade? Somente 5% de quem respondeu essa pergunta nos Estados Unidos acertou a resposta. Aqui na Europa, na Inglaterra, o índice foi um pouquinho mais alto, 9% das pessoas que responderam acertaram. E a resposta certa é: nós reduzimos pela metade o índice de pobreza absoluta na Terra nos últimos 20 anos. Se a gente pegar os últimos 200 anos, em 1819, 85% da população mundial vivia em pobreza absoluta. Atualmente, nós somos 9% somente em pobreza absoluta. A redução foi drástica. Está bom? Não. Ainda pode melhorar muito. Agora, melhorou. Outro índice muito interessante que o Hans colocou no livro dele foi em relação à mortalidade infantil até os primeiros 5 anos de idade. Esse é um índice que os países usam principalmente para ver o grau de desenvolvimento, porque você consegue englobar saúde, educação, economia, uma série de outros indicadores. Até 1965, 125 países eram considerados, na época, na classificação, subdesenvolvidos, baseado nesse índice. Atualmente, são só 13 países. Senhores, em todas as categorias analisadas no livro, nós estamos melhorando. A Terra está melhorando. Nós estamos indo para um caminho melhor. O que acontece, na verdade, é que, primeiro, a mídia acabou virando um grande negócio no nosso século e vende-se mais notícia ruim do que notícia boa. E culpa nossa também, meia culpa nossa, porque a gente gosta de notícias mastigadas, já entregues, prontas, e aquelas notícias ruins a gente faz questão de compartilhar no grupo de WhatsApp. Por isso que as fake news, elas crescem muito rápido. Porque nós compartilhamos, nós gostamos de discutir o que é negativo. E segundo, o Homo sapiens, sem dúvida nenhuma, foi e é a espécie mais desenvolvida e a que mais conseguiu criar disrupção no nosso planeta. Nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos
e nós estamos aqui há somente 200 mil anos. Duas características que nós temos que são muito importantes. Primeiro, com a comunicação, nós conseguimos desenvolver a capacidade de se reunir em grupos. Nascem as cidades, a gente consegue evoluir nesse contexto coletivo. Isso é muito legal. Segundo, de certa forma, a gente tem uma grande capacidade de planejar ao longo do tempo. O grande problema é que quando a gente pega esse tempo, toda essa história da evolução da Terra, a gente acaba perdendo o chamado Big Picture. Para vocês terem uma ideia, nesses 4,5 bilhões de anos, se nós pegássemos essa idade da Terra e colocássemos dentro de um relógio geológico de 24 horas, os dinossauros estiveram aqui há somente 2 minutos atrás. Por mais noção de planejamento, de tempo que nós tenhamos, a gente tem esse grande problema que a gente não consegue enxergar a médio e longo prazo um processo evolutivo. Senhores, a primeira notícia é boa. Desculpem, eu não consegui começar a nossa palestra, o nosso seminário com uma notícia ruim. Estamos melhorando sim. As coisas estão ficando melhor, o ser humano consegue evoluir. Temos muitos problemas, a gente vai discutir aqui algumas formas, principalmente algumas formas de como resolver esses problemas, mas a notícia é positiva. Levem isso com vocês. O mundo está ficando melhor. Nesse processo de crescimento, a grande disrupção que aconteceu até agora não é a tecnologia, mas sim a velocidade de mudança. É essa velocidade que muitas vezes a gente não consegue acompanhar. E isso, claro, vem trazendo problemas para as nossas cidades. O primeiro e grande problema que nos motiva a discutir novas cidades e cidades inteligentes é a população urbana e o crescimento dessa população urbana. O Brasil, aqui no Brasil, ou aí no Brasil, nós já estamos mais de 90% urbanizados. Mas se a gente vai para um país como a Índia, que chegou mal ainda aos seus 40%, nos próximos 30 anos, estima-se que 300 milhões de pessoas vão migrar na Índia, das cidades pequenas para os grandes centros. Isso é um grande problema. Nos últimos 5 anos, nós tivemos uma migração diária mundial de 370 mil pessoas. E esse número pode ser ainda um pouco mais alarmante. Já começa-se a fazer estatísticas em grandes cidades do crescimento da cidade por hora. A gente pega uma cidade como Lagos, na Nigéria. Lagos recebe por hora 85 pessoas. Significa dizer que a cada dia, a cada hora do dia, 24 horas, 365 dias por ano, 85 pessoas estão chegando. E olha que aí no Brasil a gente não está muito longe não. São Paulo já recebe 18 pessoas por dia. Todo esse processo que a gente vem discutindo e que cresce muito agora na América do Sul e principalmente aí no Brasil de cidades inteligentes, está baseado nesse principal problema, nesse principal fator, nessa principal consequência do processo evolutivo da Terra, que é a migração urbana. O conceito de cidades inteligentes nasce nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 80, com um caráter muito comercial. As empresas grandes como Cisco, só que com um grande diferencial. Se no passado a tecnologia era o objetivo que a gente queria alcançar, cidade inteligente existia porque existia tecnologia, hoje é simplesmente um driver, um impulsionador, uma ferramenta fortíssima, mas é uma ferramenta. Nos últimos 6 anos, eu voei 1 milhão de quilômetros visitando projetos de cidades inteligentes em mais de 40 países. Uma coisa que todos os projetos bem-sucedidos têm em comum é que eles são voltados ao cidadão. Esse é o segundo eixo. Projetos voltados ao cidadão. O processo de cidade inteligente é um processo multi-stakeholder, onde você envolve todos os interessados, todos os sócios do projeto. Poder público, empresas privadas, academia, terceiro setor e, claro, a sociedade. Terceiro, só existe um objetivo principal quando se fala em fazer cidades inteligentes: melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades. Independente do tamanho da cidade,
independente do problema que eu estou endereçando, o meu objetivo é melhorar a qualidade de vida. E aí, a partir do ano 2000, outros fatores começam a influenciar todo esse processo de mudança, de migração e todo esse processo de transformação urbana. O primeiro, que é o nosso quarto pilar, se chama novas economias. Economia criativa, economia compartilhada, economia circular fazem parte da nossa realidade hoje em dia. Estão moldando a nossa nova sociedade. Essa sociedade, ela quer co-criar com governos, ela quer co-criar com empresas, ela quer participar, o cidadão quer fazer parte desse processo. Se por um lado eu tenho que focar no cidadão, por outro lado, ele é parte integrante e ele entra como quarto pilar, como um grande diferencial no processo. E por último, e tão importante quanto, resiliência. Nós fazemos cidades inteligentes para aumentar a resiliência das nossas cidades, para aumentar a capacidade das nossas cidades de sobreviverem ao longo das dificuldades, das crises, do processo migratório, da mudança de tecnologia, da mudança de mentalidade da sociedade. Tudo isso tem que estar dentro de um processo ou de um projeto de cidades inteligentes. E quando a gente traz isso para dentro da vida real, quando a gente começa a enxergar que todo esse processo vem mudando a forma que nós nos relacionamos e principalmente mudando a forma que a sociedade evolui ao longo do tempo. E isso vem causando para a gente alguns paradigmas que é importantíssimo na construção civil. Se eu quero entender para quem eu estou construindo, eu tenho que entender qual é o rumo que a minha sociedade está se direcionando. O primeiro paradigma que eu gostaria de discutir com vocês é o chamado inclusão digital versus exclusão social. Senhores, eu canso de quando eu estou no Brasil fazendo projetos de cidades inteligentes ou discutindo com o governo sobre cidades inteligentes, eu canso de ouvir, isso não é para mim não, isso não é para nossa cidade não. A gente precisa aqui de saúde, educação, segurança. Cidade inteligente é isso. Não é o fato da gente ter um gap social enorme, uma diferença, uma má distribuição de renda na sociedade que eu não possa pensar. Pelo contrário, essa má distribuição de renda é consequência também de um processo não planejado de crescimento urbano e de crescimento da sociedade. Eu trago aqui para vocês 3 exemplos. Primeiro, Tanzânia, segunda maior cidade do país. Os comerciantes começaram a vender recarga de celular. Não é recarga de celular de crédito para celular, é recarga de bateria de celular. Sabe por quê, senhores? A cidade só tem fornecimento de energia pública oficial 4 horas por dia. Esses caras não são excluídos simplesmente socialmente, eles são excluídos do mundo, do ponto de vista econômico. Como país, como cidade, como cidadão. Mas já existe uma grande, enorme quantidade de cidadãos que têm celular. Que são digitalmente inclusos, mas continuam socialmente exclusos. Depois eu venho para o Brasil. Em 2014, 2015, eu trouxe um grupo de Boston para conhecer um projeto no Rio de Janeiro de favela inteligente. A coisa que mais impressionou a eles foi ver as crianças brincando, os adolescentes, nas favelas, onde o governo não tinha chegado com praticamente nada, brincando, usando seus celulares. Socialmente exclusos, digitalmente inclusos. E por último, Nova York. Já quase não se fala tanto disso, de exclusão social em Nova York. Você tem algumas camadas da sociedade. Nova York, no começo de 2016, colocou em prática um plano de trocar todas as cabines telefônicas por totens de internet gratuita para o cidadão. O projeto foi maravilhoso, PPP. Depois de 1 ano funcionando esse projeto, eles tiveram que parar 1 mês o projeto para mudar todo o firewall, toda a proteção do projeto, porque os mesmos moradores de rua que uma vez no passado faziam suas necessidades dentro da cabine telefônica, que já não era mais usada, agora estavam usando a internet gratuita de Nova York para assistir pornografia em alta, imagina, um filme pornô em 1 giga de velocidade, em plena luz do dia. Mesma coisa, numa das cidades mais ricas do mundo, eu ainda tenho uma desigualdade social, mas esse cidadão digital, ele está incluso.
Ele existe digitalmente, ele não tem um endereço. Ele não pode abrir uma conta no banco físico, porque ele não tem um endereço, um comprovante de residência. Provavelmente ele consegue abrir uma conta num banco digital, porque ele tem um endereço IP. Como isso influencia o nosso mercado e vai influenciar cada vez mais o nosso mercado de construção civil. Depois, um fator muito importante que entra agora em toda essa onda, essa invasão da chamada quarta revolução industrial é a inteligência artificial. Nós temos vários níveis já de discussão. A gente vê a inteligência artificial entrando nas nossas vidas por muitos lugares que a gente nem imaginava, e ela é uma realidade. Ela já é uma realidade em vários setores e ela vai cada vez mais ser uma realidade no nosso setor de construção civil. E por último, uma outra grande tendência na área tecnológica e que está cada vez mais influenciando o nosso setor de construção civil e principalmente o nosso setor, a indústria toda, da produção de matéria-prima até a venda de imóveis, é a chamada internet das coisas. Estima-se que em mais 3 anos, 50 bilhões de coisas no mundo estarão conectadas. Em 2008, o número de coisas conectadas já ultrapassou o número de pessoas na Terra. A internet das coisas é exatamente isso. É comunicação entre pessoas com pessoas, sempre existiu. Pessoas com coisas, coisas com pessoas e coisas com coisas. Isso vai mudar a forma com que todas as indústrias vão se relacionar com seus parceiros e com seus clientes. Bem, colocando tudo isso dentro de um liquidificador e tentando fazer o melhor milkshake disso, vamos falar um pouquinho, eu vou começar a introduzir um pouquinho de tudo que nós vamos discutir hoje aqui, nessa tarde, sobre mega tendências na construção civil. O que a gente enxerga hoje, principalmente nos mercados que já saíram de algum tempo da crise e que começam a avançar, o que a gente enxerga hoje como tendência? Agora, para que a gente abra a nossa cabeça e entenda que esse processo é simplesmente uma consequência da evolução da nossa sociedade, eu queria apresentar para vocês o consumidor do futuro. O cara que vai comprar muito daqui a pouquinho o seu imóvel, ou provavelmente nem vai mais comprar nada, vai alugar o seu imóvel. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch, But with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information. Social APIs and e-commerce The functionality. news experiences. We mean everything. 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 The car, The skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks. And co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business In one trade. as long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data. We'll make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet.
Esse vídeo é fantástico, né? Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu chego a ficar arrepiado. Esse vídeo foi feito há 6 anos atrás. Esses meninos agora já têm 18 anos e já estão dentro do mercado consumidor. Essa chamada geração milênio, geração Y e a próxima geração, geração alfa, são aqueles que estão mudando a realidade, a mentalidade e o conceito de compra nas nossas cidades. Esse é o seu verdadeiro cliente do futuro. E isso traz consequências, tendências no nosso setor de construção civil. E a primeira dela, e provavelmente uma das mais importantes, é a chamada pequeno, modular e conectado. Os novos apartamentos, as novas unidades habitacionais dentro dos grandes centros seguem esta lógica. E essa lógica muda a forma de comprar, a forma de procurar, a forma de construir e todo o processo toda a cadeia, todo o ecossistema da construção civil. Várias empresas agora, chamadas startups, já estão se destacando e virando unicórnio nessa área de soluções para habitação. Uma delas, por exemplo, é a Blockable. A Blockable trabalha com o conceito de produção em massa, produção industrial, para a fabricação de pré-moldados para casas que eu consigo montar e desmontar de forma muito fácil. Esses caras se destacaram nos Estados Unidos ano passado por uma estratégia muito agressiva que eles fizeram de levar a moradia aonde já não tem teoricamente espaço vago nas grandes cidades. E eles fizeram uma parceria com igrejas locais para utilizar os pátios, algumas igrejas com pátios muito grandes, para montar ali as casas do futuro, chamadas as casas modulares do futuro. No início, isso foi usado de forma para ajudar moradores de rua, para fazer beneficência para a igreja, e agora virou um super business também para vender para pessoas. Segundo, uma grande tendência que acompanha essa nova reurbanização das cidades é o retrofitting de áreas depreciadas da cidade. Principalmente áreas no centro da cidade, áreas que foram abandonadas, que um dia tiveram o seu glamour e depois foram abandonadas. Existem vários prédios, existem teorias, e a gente vai discutir isso daqui a pouco, de que provavelmente eu não preciso construir mais nada, eu já tenho tudo pronto. A quantidade de prédios à disposição e não utilizados é enorme na grande maioria das cidades. Também nos Estados Unidos, cria-se uma startup chamada Brownfield Leasing, onde você consegue encontrar e colocar à disposição esses imóveis que até então estão sem utilização. Muitas vezes, imóveis que são de herança de família, que estão com problema, que os herdeiros não sabem o que fazer, garagens, edifícios industriais, depósitos. Isso tudo vai para dentro de um marketplace e nesse marketplace já começa a fazer negociação. Projeto de revitalização do centro de Belo Horizonte, todo o processo agora, todo o projeto agora de discussão da nova lei orgânica da construção em Belo Horizonte. Imagina se a gente traz tecnologia, startups para dentro desse processo para buscar novas soluções. E Nova York e Londres saem com projetos de novos tipos de apartamentos que são extremamente disruptivos, chamados microestúdios. Lembra daquela nossa kitnet? Um microestúdio é 30% menor do que uma kitnet, que já era pequenininha. Mas também chega a custar de 30%, 40%, 50% menos do que uma kitnet. E quando você vai, eu tive há 2 semanas atrás em Hong Kong, como você vai numa cidade dessa extremamente, densamente populada, você sabe, você vê que o microestúdio acaba sendo uma ou a única solução que as pessoas conseguem alugar ou comprar para morarem dentro das cidades. Qual é a diferença? Eles começam a trazer agora nos Estados Unidos, dentro desses microestúdios, tecnologia de interior. Tem 2 empresas que eu adoro. Uma é a Bumblebee Spaces e a segunda é a Ori Systems. A Ori
tem um projeto que encaixa muito bem com a realidade brasileira ou com a tecnologia brasileira, porque no final é muito mais o design do processo do que simplesmente a tecnologia em si. É super simples, mas a solução deles é fantástica. E é um grande sucesso hoje aqui na Europa e nos Estados Unidos, principalmente com aqueles meninos que nós vimos no vídeo. Dá uma olhada no vídeo deles. Hey, Alexa, can you ask Ori to make the bed? Okay. Cômodo, sem possibilidades. Agora, em outubro, a gente vai fazer uma missão empresarial. Eu vou em Hong Kong e na China com alguns empresários visitar essas novas tendências. A gente vai visitar um projeto da Ori lá em Hong Kong. Se você entra, e é muito interessante porque eles têm os dois espaços. Tem o espaço vazio, que é uma sala de pouco mais de 15, 20 metros quadrados. E depois você tem a sala mobiliada com esse mobiliário simples, mas extremamente funcional. E é incrível o sucesso desses caras. Bem, como segunda grande tendência, da mesma forma que a mobilidade está caminhando para a mobilidade como um serviço, e a gente conhece Uber, a gente conhece uma série de soluções disruptivas nesse segmento, a moradia também vai para esse caminho. A moradia também vai ser um serviço. Provavelmente no futuro a gente não vai construir mais apartamentos para vender e sim para alugar. Que já é uma estratégia em mercados bem competitivos. Como eu falei, eu tive 2 semanas atrás em Hong Kong. Em Hong Kong, as grandes incorporadoras não vendem seus apartamentos. Primeiro porque são muito caros. Um apartamento num bairro pobre de Hong Kong chega a custar $1,5 milhão de dólares, um apartamento pequeno. Lá, eles fazem o aluguel. Eles vivem do aluguel e é um ciclo infinito. Já tem construtoras, já estão no terceiro edifício, no mesmo local, só construindo e fazendo retrofitting ou reciclando esse prédio para continuar. Lá não se constrói, por exemplo, a habitação popular. A habitação popular vira a habitação cara que o rico deixou e foi evoluindo. Habitação como serviço. E uma das tendências mais importantes dentro dessa mega tendência é a chamada inteligência de bairro. Aquele jovem que você viu no vídeo, ele não quer simplesmente um apartamento. Ele não quer simplesmente um lugar para dormir. Ele quer um contexto, ele quer um propósito, ele quer saber em que bairro, quem são os vizinhos dele, como é que é a relação entre vizinhos, como é que é a atividade daquele bairro. Tem escola para os meus filhos? Eu consigo viver ali até a minha velhice? Inteligência de bairro. Algumas imobiliárias já começam a usar isso como informação complementar na venda dos apartamentos ou no aluguel. E, seguindo a mesma tendência de economia compartilhada, nascem as casas compartilhadas, que a gente já conhece, Airbnb, HomeShare. Mas também agora nós temos os espaços compartilhados, sleeping pods. Imagina que em Nova York você pode alugar uma cabine para dormir dentro do quarto de alguém. Olha que louco, eu não estou alugando o quarto de alguém, eu estou alugando uma cabine dentro de um quarto de alguém. Olha que essa empresa chamada Everblock, olha que solução fantástica eles trouxeram para o mercado agora. Você consegue construir, em menos de 1 hora, um outro espaço comercial ou dentro do seu quarto para alguém dormir, usando blocos como se fosse Lego.
Eu ouvi um comentário ali atrás, mas o isolamento acústico, o isolamento térmico. Senhores, a tendência agora é a velocidade. Tá pronto. Em 1h15 eles conseguiram dividir um espaço, por exemplo, para fazer uma reunião, 2 reuniões na mesma sala de reunião. Depois, mais 45 minutos, eu consigo desmontar tudo. E, por último, para a gente terminar e para eu passar o palco para meus companheiros que devem estar loucos já para vir aqui discutir com vocês, muita atenção às novas tecnologias, principalmente de novas realidades, as chamadas realidades mistas. Essa é uma tendência. Eu sou uma realidade mista agora, eu sou um pouco de realidade aumentada com realidade real. Muito está sendo utilizado no setor de construção civil, de realidade virtual, não só para venda dos apartamentos, mas também para acompanhamento de todo o processo evolutivo da obra. Isso é muito importante para criar engajamento com aquele novo cliente. Então, muita atenção. Nós aqui fora hoje, durante esses 3 dias, nós trouxemos um monte de novidades para vocês, algumas relacionadas a esse ponto. Quem não visitou ainda os nossos estandes aqui fora vai visitar, porque tem empresas locais brasileiras fazendo projetos muito bacanas nessa área. Depois, é claro que, da mesma forma que tudo migrou do ponto de vista do varejo para dentro da internet, os nossos marketplaces para comercialização são e vão ser cada vez mais uma tendência mundial. Você dificilmente vai conseguir trazer o teu cliente de forma tão ativa para o teu showroom como você trazia ou como você consegue trazer até hoje. Blockchain. Guardem esse conceito. Para quem não consegue entender o conceito ainda, porque o conceito é simples, a aplicação é difícil porque é disruptiva. De que forma o blockchain vai influenciar na construção civil? Senhores, eu sou capaz, nós estivemos em Dubai agora com o Secov Minas Gerais, discutindo isso. Dubai quer ser o primeiro país do mundo com um sistema blockchain governamental, usando para tudo. Eu vou ser capaz de comprar e vender parte de uma propriedade sem precisar ir no cartório. Eu pego meu apartamento, eu coloco à venda parte do meu apartamento para me capitalizar, alguém compra e passa a ser dono junto comigo do meu apartamento, usando a descentralização do blockchain. Ela pode usar isso como garantia, ela pode vender, eu posso recomprar. Ou seja, a forma que a gente vai lidar com as transações vai mudar completamente, principalmente em relação à validação dessa transação. E por último, nós discutimos já bastante, e nós já não é a primeira edição do Minascom que fala sobre os novos conceitos de construção. Vocês viram ano passado a ponte de 3D, as construções de 3D que a gente já está fazendo na China. E esse é um projeto muito bacana que eu vi há pouco tempo na Índia, que é o primeiro edifício arranha-céu feito 100% em container. É um projeto que eles estão começando a botar em prática. O governo ainda está discutindo bastante a questão da regulamentação. A Índia é mais burocrática do que o próprio Brasil, mas a ideia é usar containers, como a gente já usa hoje para casas, mas para fazer um arranha-céu. E os testes que eles fizeram, a resistência contra abalos sísmicos, por exemplo, desse tipo de estrutura mais móvel é muito maior do que qualquer outra de concreto armado. Bem, senhores, era isso mais ou menos que eu queria falar com vocês hoje. Na minha opinião, eu não tenho ainda uma definição formal de cidades inteligentes, mas eu tenho uma definição que eu chamo de romantizada. O que importa para cidades inteligentes é a percepção do nosso cidadão. Então, para mim, cidades inteligentes são lugares onde tudo parece conspirar para fazer a nossa vida melhor. Muito obrigado, espero que vocês gostem do nosso Mega Tendências desse ano. Nós fizemos com muito carinho, com muito trabalho. Parabéns, FIENG, parabéns, Sebrae. Eu vou voltar aqui para os meus bastidores, mas a minha câmera está ali atrás, continua filmando vocês e eu continuo aqui com vocês durante todo o percurso dessa tarde. Um grande abraço e nos vemos, quem sabe, daqui a pouquinho. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau.
Gente, quanta informação rica do Renato. Quase senti que ele estava aqui com a gente. Espero que ele volte para compartilhar mais conhecimento ao longo da tarde.